edição de maio do Jornal do Advogado já está em circulação. Confira a matéria de capa que aborda a campanha de valorização da carreira em uma parceria com a TV Cultura e também a entrevista com o professor de Direito Constitucional Oscar Vilhena Vieira, que fala sobre crise brasileira. Veja alguns dos principais aspectos abordados por ele. Uma pergunta que surge no cenário brasileiro hoje é se vivemos uma crise de natureza governamental ou de natureza institucional. Nos ajuda com essa análise o professor de Direito Constitucional Oscar Vilhena Vieira, que tem doutorado pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Oxford. Professor Oscar, estamos em qual dessas crises? Embora pareça difícil distinguir, ainda mais quando você está dentro dela, tá? Eu tendo a acreditar que nós vivemos uma crise de natureza governamental. Ou seja, o governo Dilma, ele foi se enfraquecendo ao longo dos últimos anos e perdendo a capacidade de ter o Congresso ao seu lado e, portanto, fazer passar as medidas que entendia necessárias, né? Agregado a isso, você tem, em função da Lava Jato, uma crise de natureza moral desse governo, tá? Isso dificultou e levou ao afastamento, ainda que provisório, da presidente. Evidente que o governo que agora assume, não assume com o céu de brigadeiro, ele assume com as mesmas dificuldades e, em alguma medida, né, como ele era sócio do governo anterior, também a Lava Jato continua a pender como um risco sobre o atual governo, tá? Não entendo que seja uma crise institucional, porque a crise institucional pressupõe duas coisas. Ou que haja um ator externo, por exemplo, os militares, um corpo revolucionário que venha e interrompa o fluxo institucional que nós estamos vivendo. Não é isto, felizmente, o que nós estamos vivendo. E, por outro lado, ainda que nós tenhamos um Congresso complicadíssimo, tá? Muito complicado mesmo, nós não tivemos ainda um poder, tá, interrompendo a atuação do outro, um poder se negando a cumprir aquilo que foi determinado dentro do campo de atuação do outro. Ninguém se negou a cumprir decisão do Supremo, ninguém deixou de aplicar uma lei aprovada pelo Congresso, né? Então, me parece que o que nós temos claramente é uma crise governamental, ainda que uma crise governamental muito aguda, porque ela não se resolveu com a simples alteração da presidência para a vice-presidência. E diante desse cenário, é possível dizer quais seriam os principais desafios para sairmos dessa crise? Essa talvez seja a questão que todos estejam se fazendo no Brasil. E se alguém soubesse, nós estaríamos muito bem colocados, né? Por quê? Porque, evidentemente, quando você conversa com os economistas, eles têm um cardápio de soluções. No entanto, o cardápio de soluções tem que ser realizável dentro do campo da política brasileira, né? E isso dificulta muito as coisas, né? Como eu não creio em nada que esteja externo à política, nada que seja externo à democracia, eu acho que nós vamos ter que nos contentar com soluções que são medíocres, mas que vão incrementalmente melhorando a nossa situação, né? Por um lado, decisões mais sensatas na área da economia podem fazer com que comece a surgir uma reversão de expectativas e, com isso, a economia melhore um pouco e a vida das pessoas melhore um pouco, né? A crise política, por outro lado, pode provocar algumas mudanças incrementais também no modo como nós organizamos a representação. Então, eu imagino que esses 2 anos sejam 2 anos de transição, né? São 2 anos para que nós saiamos da UTI, tá? E aí, sim, a partir de 2008, acho que o Brasil pode repensar um projeto que seja mais justo e mais eficiente de governança. Mas nesses 2 anos eu vejo simplesmente como um projeto onde nós vamos fazer pequenas alterações que nos levem a superar a crise atual. Também tem surgido no cenário a seguinte pergunta: se o Brasil precisa de uma nova Constituição. O que o senhor acha disso? Veja, para que nós pudéssemos ousar ingressar num processo constituinte, eu acho que nós deveríamos ter algumas condições que não estão presentes hoje. Em primeiro lugar, não existe um projeto de país que está aí, né, como nós tínhamos no final do regime militar. Nós queríamos uma democracia social-democrática
Então, existia um certo consenso nas forças que venceram os militares que nós devíamos caminhar para esse sentido. E mesmo em várias forças que participaram do regime militar, que aderiram a esse projeto de país. Hoje não há essa percepção, né? Mais do que isso, os grupos políticos estão muito polarizados e eles negam a condição de sujeitos legítimos da interlocução política aos outros. Então, nós estamos numa situação de trincheiras, né? Não me parece que seja um momento de se fazer um processo constituinte. Por outro lado, a Constituição de 88, com seus inúmeros defeitos, e sobram esses defeitos, ela tem uma qualidade, que ela é uma Constituição muito resiliente. Isso significa que ela é facilmente alterável. Então, se nós conseguirmos alguns consensos, nós poderíamos ir corrigindo as regras da Constituição. E ela, embora facilmente alterável, ela tem um núcleo duro, né, que diz respeito aos direitos fundamentais, à separação de poderes, à própria democracia, que é intangível, que você não pode alterar. Então, isso também garante que nós possamos continuar o jogo. Então, eu imagino, pelo menos num futuro breve, que o caminho mais adequado seria o de mudanças incrementais. E aí, a mudança número 1, sem sombra de dúvida, estou tirando de lado a questão econômica, que eu não entendo, é a reforma do nosso sistema representativo, em especial dos partidos políticos. Nós precisamos criar medidas para que seja reduzido o número de partidos, seja por intermédio de uma cláusula de barreira, um sistema de fidelidade partidária e de coalizões mais sensato, seja restringindo o tamanho dos nossos distritos eleitorais. Obrigada, professor, pela conversa. Fique atento ao conteúdo que a Web TV da OAB São Paulo traz para você. Até a próxima!